A dona Ida, quando me ligou para marcar uma consulta, naquele momento eu não tinha condição de vir até o consultório. Então fui até a casa dela, conversamos e já nesse primeiro dia a dona Ida me falou de um projeto que ela tinha, um projeto que estava engavetado. Ela me falou de um projeto de 2 livros, na verdade, porque ela me falou de um projeto desse livro sobre a maturidade. E ela me falou também de um projeto muito bonito que ela tem sobre etiqueta. E daí quando eu vi que existia esse projeto, que esses projetos, tanto esse da maturidade quanto esse outro, já tinham caminhado um pouco, mas que não tinham chegado a se realizar, eu pensei que aí poderia ser uma via assim, desejante mesmo, da dona Ida, e que teria um papel extremamente importante assim no tratamento dela. E daí quando eu indiquei a May, lembrei imediatamente da May, porque a May é editora, uma pessoa extremamente sensível também, que já trabalhou com outras pessoas assim, que começaram a escrever livros também, digamos, depois dos 60 anos, muitos depois dos 70 anos, eu diria até, se não me engano, alguém depois dos 80 anos de idade começou a escrever o primeiro livro, que publicou o seu primeiro livro depois dessa idade. Então, May, eu entendi que tinha todo um repertório de experiência, uma sensibilidade, e que poderia ser uma escuta interessante, assim, para poder colocar esse projeto em prática. Um dia a secretária Márcia me ligou e me convidou para conhecer a dona Ida e apresentar o projeto. E quando eu fui, ela não estava se sentindo bem, ela me recebeu no quarto, ela estava na cama, e eu fiquei lá numa poltrona, que depois ficou o meu lugar de trabalho, levei o computador e aí a gente começou a trabalhar no primeiro projeto, que era o projeto de Desmistificando a Etiqueta. Então, uma série de 7 livros que conta a história e a arte da etiqueta no primeiro, depois o segundo é sobre etiqueta à mesa, depois vai ter chá, café, sabe? São vários livros, né? No sentido de desmistificar mesmo, mostrar para o Brasil o que é etiqueta. E eu falei para ela, na época, que eu tinha um grupo que todos eram mais velhos de 75 anos. Eram pessoas mais velhas que estavam escrevendo, alguns publicaram livros, eu tenho várias pessoas que são mais velhas e ela disse que tinha engavetado um projeto sobre a terceira idade, ou a maturidade, como ela prefere chamar, né? Aí eu quis ver e a gente começou a discutir sobre esse projeto dela. E o projeto é muito interessante, né? Ah, mas aí dá mel para abelha. Depois desse primeiro encontro, dessa primeira conversa da dona Ida com a May, eu vi que aquele sonho da dona Ida, que estava, de alguma forma, como eu falei, engavetado, de repente ela começou a perceber isso como algo próximo, presente, perfeitamente possível. E daí ela começou a legitimar mais ainda esse trabalho como algo que estava em vias de ser realizado e que poderia ser realizado. A impressão que eu tenho é que ela começou a brotar, sabe, assim, a reviver essa tulipa, não é, que a gente põe na geladeira e ela fica e vai reviver dali tanto tempo. A impressão que dá é que a dona Ida estava guardada numa estufa, e a possibilidade, eu acho que ela encontrou em mim o terreno fértil para ela desabrochar. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y días, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos.
Eu não acredito que esse livro tenha caído do céu, acredito que ele tenha sido um resultado, né, de um processo, né, de muito esforço, de muita pesquisa, né, de muito olhar para dentro, né, e eu acho que o diferencial dela é que ela não desiste, né, quer dizer, ela vai e ela concretiza. Entendo que esse processo foi um processo longo, não foi um processo imediatista. Entendo que houve uma intenção de envolvimento dela bastante profundo com relação às diferentes fontes de pesquisa dela. É uma pesquisa grande, entendeu? Digna de um mestrado mesmo. Mas a Aida sempre foi de dividir, né? Ela sempre quis, né, o conhecimento, as experiências, ela sempre quis passar para outras pessoas, né? Era um objetivo de vida para ela, né? Não ficar com as coisas só para ela, né? Passar, né, o que ela viveu, o que ela sofreu, o que ela ganhou, o que ela perdeu, o que ela conseguiu, o que ela batalhou. Estar neste processo é ter descoberto tantas coisas, sabe? É ter aprendido para o meu cotidiano, sabe? A minha relação com a minha mãe, a minha relação com o meu marido, a relação com os netos, tudo isso altera, né? Porque você vê uma pessoa que está acima do limite físico dela, que ela consegue, apesar de ser frágil, né, ela consegue colocar uma força e colocar um empenho e dizer eu quero. E acho que a coisa do eu quero, o desejo, né, na psicanálise, é o que fica mais forte. Então isso está acima, sabe, acima da dor, acima da, sei lá, de uma eventual coisa física, sabe? É aquele desejo muito grande. Então eu digo, puxa, que bom, sabe? Eu quero ser assim. Quando eu crescer, eu quero ser assim. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que... Um jovem de 20 anos pode ler esse livro, ou um adulto da terceira idade pode ler esse livro. Uma pessoa no meio da vida deve ler esse livro, ela deve se preparar para o futuro dela, como ela se enxerga daqui a 20, 25 anos. Eu entendo ele como um livro informativo, como um livro de muita capacidade de auxílio às pessoas. Quando se tem um projeto que é uma coisa verdadeira, poder realizar esse projeto, sabendo que é algo que está para além do seu próprio universo, eu acho que isso é o divisor de águas, porque existe uma questão de lutar por isso, de ir atrás disso, mas só a luta muitas vezes não é suficiente. Então, quando a gente vê que esse projeto da Dona Aida, o desejo dela de realizar é algo que tem realmente um fundamento assim de sair do seu próprio universo, de poder realmente alcançar outras senhoras que estão em outros lugares e que poderão ter acesso não só ao que está escrito no livro, mas ao ato de publicar esse livro. Porque é claro que no momento em que, enfim, as pessoas tiverem acesso ao que está ali escrito no livro, elas vão também ter acesso à história, porque tem ali uma apresentação sobre o momento em que Dona Aida fez esse livro, sobre o momento em que ela realizou, em que ela pôs a público. Então eu acho que isso é o que faz com que permaneça, assim, que tenha permanecido esse desejo e que esse desejo tenha realmente passado esse estágio de um desejo para uma realização. A grande revelação foi quando ela me trouxe o livro, o RAF do livro para eu ler, que foi uma surpresa de cair de costas, né? Porque eu nunca imaginei uma pessoa
dócil, calminha, com um livro desse tamanho, né? Então, realmente foi uma alegria poder ver isso, essa evolução. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellos anduve ciudades y charcos. Particularmente, eu acompanhei e estou acompanhando essa trajetória da Dona Ida. Eu estou acompanhando com emoção, com sentimento. Para além das questões teóricas, eu estou acompanhando com sentimento. Eu estou profundamente tocada com isso, porque eu vejo que tem verdade nesse trabalho. Isso faz muita diferença. Cada vez que a Dona Ida ela fala sobre essa questão da maturidade, sobre a universidade da terceira idade, eu percebo que existe um desejo legítimo de poder tocar outras pessoas, né, de poder mostrar, digamos assim, para outras senhoras, outros senhores, que existem sonhos que podem ser realizados muito depois do que eles imaginariam que ainda fosse possível. Isso é da maior importância. Eu acredito nesse projeto, eu acredito nela, eu acredito nas ideias dela, sabe? E eu, por mim, faço de tudo, assim como acho que as pessoas que estão envolvidas estão todas assim, né? Movidas pela paixão mesmo. Eu acho que ela tem uma capacidade criativa, criadora, muito grande. Então, ela é uma mulher que está criando a todo instante. A cada segundo ela está criando alguma coisa, ela está pensando alguma coisa. E acho que o fato dela não poder colocar essa criatividade em prática é o que estava fazendo ela adoecer, entendeu? E isso foi a coisa que mais me chamou a atenção, porque eu percebi uma força descomunal, né? Uma força interna que ela tem que é descomunal. E assim, a vontade de querer, ela tem esse sonho, ela vai batalhar por ele, sabe? E ela quer desse jeito, ela não quer de outro jeito. Eu me lembro que teve uma época que ela trazia o cachorrinho dela nas sessões, né? Que é uma coisa que em geral atrapalha, né? Quer dizer, uma criança, um cachorrinho, e ela conseguia, né, via sessões, o cachorrinho ficava no colo dela, né? E de tão delicada que ela era, eu acho que o cachorrinho também entendia isso e ficava quietinho, né? Quer dizer, então, de alguma forma, eu acho que ela consegue mobilizar todo mundo com essa delicadeza dela, com esse respeito ao outro, né? Esse saber se colocar no lugar do outro, né? Então, por isso, né? Quer dizer, eu respeito muito, né, esse lado delicado da Ida, né? Esse lado que pode parecer frágil em alguns momentos, mas é forte, né? Quer dizer, tá lá, né? Sempre, né? Assim, com objetivo, né? Não é um objetivo matemático, né? Mas é um objetivo humano, né? Então, eu acho que a Ida, né, para mim, ela é se eu tivesse que dizer para você, né, olha, existem pessoas delicadas ainda no mundo rude de hoje, eu diria, a Ida é uma dessas pessoas. Y el canto de ustedes que es el mismo canto, y el canto de todos que es mi propio canto. Gracias a la vida